Oi, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Finalmente consegui voltar com as lives. Eu tô muito feliz de conseguir voltar com as lives esse ano. Tive um momento muito conturbado. Sejam todos bem-vindos. Tive um momento muito conturbado na Procuradoria de Estado, muito trabalho. A gente estava numa fase de transição onde o trabalho estava ocorrendo uma especialização e realmente não me sobrou tempo para conseguir produzir conteúdo, para produzir as lives. Mas as coisas estão finalmente se estabilizando e agora eu vou começar a fazer lives semanais, tá? De preferência toda quarta-feira, mais ou menos nesse horário, 8h30. Eu vou começar a fazer lives semanais com conteúdo de qualidade aqui para vocês. Sejam todos bem-vindos. Oi, Mauro. Oi, Ivan. Patrícia. Patrícia, minha estagiária da PGE. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu tô muito feliz de poder fazer essa live aqui para vocês, tá? Para esse concurso, que foi um concurso que eu fiz várias vezes, né? Analista TRF da 4ª Região. Ei, todo mundo, oi, gente, tudo bem? Então, tem muitas novidades para vocês aqui no canal. Hoje eu vou fazer essa análise de provas, tá? Das últimas 2 provas do concurso de analista da área judiciária, analista judiciário da área judiciária TRF da 4ª Região, tá? Semana que vem, para quem vai fazer o concurso para técnico, eu vou fazer essa mesma live analisando as 2 últimas provas de técnico do TRF da 4ª Região, tá? E vem muita novidade por aí, tá, pessoal? Na próxima semana, então, tem a live sobre técnico, a prova de técnico. E na outra semana, a gente vai ter um convidado muito especial, tá? Eu vou trazer aqui um coach de produtividade, meu amigo de formação do Instituto Brasileiro de Coaching. E ele vai dar várias dicas de como controlar a ansiedade. Eu sei por experiência própria que concursando fica muito ansioso, não quer saber de ninguém tomando remédio ansiolítico por causa que a prova tá chegando. Eu sei também que acontece muito das pessoas tirarem férias exclusivamente para estudar para a prova e não conseguirem controlar a ansiedade. E a data da prova vai chegando e aquilo vai consumindo a pessoa. Então, ele é um coach de produtividade e ele vai dar umas dicas muito interessantes como controlar essa ansiedade pré-prova. E depois desse nosso convidado, a gente vai ter vários convidados aqui no canal. Eu vou começar uma série de lives com convidados. Eu vou trazer aqui para vocês servidores públicos que fazem a diferença no serviço público do nosso país. Que, como todo mundo que acompanha aqui o meu canal sabe, eu sempre defendi muito isso, tá? Eu quero ajudar pessoas que querem ingressar no serviço público pra fazer a diferença no serviço público do nosso país. Não quero gente que esteja procurando serviço público só pelo dinheiro, só pela estabilidade, eu nunca disse isso. Quem me acompanha aqui sabe disso. Eu me considero uma servidora pública que faço a diferença, eu sempre procuro fazer a diferença, trato meu trabalho com muita responsabilidade, entendo todos os deveres e encargos que o cargo de procurador de Estado me traz, os poderes que isso me traz e as responsabilidades. E tenho muitos amigos, colegas de faculdade, amigos coaches, que são servidores públicos e que amam o seu serviço público. Então eu vou trazer aqui vários convidados para falarem um pouquinho sobre a sua preparação para concurso público e também sobre o dia a dia dos seus cargos e os grandes desafios que já enfrentaram e projetos que já estiveram à frente do serviço público, tá, gente? Então eu vou trazer aqui um amigo meu que é coach de produtividade, que é auditor da Receita do município de Porto Alegre. Eu vou trazer também aqui um amigo meu que é auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo, coach para concurso também. Tô conversando aqui com um novo amigo meu também, que é procurador do Estado do Paraná também, que também tem esse desafio com relação ao serviço público, é uma pessoa muito engajada nisso também. Mas a nossa primeira convidada, se tudo der certo, vai ser uma grande amiga minha, que é promotora do Ministério Público do Trabalho, que trabalhou no Tocantins, no Mato Grosso, teve à frente de grandes projetos contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil. Eu acho que ela tem coisas muito interessantes para contar para vocês. Então tá, pessoal. Obrigada, Patrícia. Oi, Guilherme. E aí, beleza?
Oi, Pressão. Oi, Cris. Oi, Ângela. Nossa, quanta gente. Oi, tudo bem? Douglas, Mônica, Heloísa. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar, tá? Prova de analista do TRF da 4ª região. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu analisei a prova de 2014, a prova de 2010 e até a prova de 2007, só para ter uma ideia, tá, gente? De que serve analisar a prova anterior? Serve para algumas coisas, pode não servir para outras. Também tem que ser observado um detalhe. Às vezes, se repete um padrão, principalmente quando as provas são muito próximas. Por exemplo, o TRF da 4ª região, esse concurso que vocês estão fazendo agora, teve prova em 2007, teve prova em 2010, 3 anos de diferença, depois teve 2014, 4 anos. Só que agora, 2019, teve um interstício aí de 5 anos, tá? Acredito que algumas tendências se repitam, tá? Mas como eu andei olhando a aposta de alguns cursinhos, como estratégia concursos, caso concurseiro, a aposta é de que a FCC mudou um pouquinho o perfil dela, tá? Com a análise de questões a partir de 2016, 2018, dos últimos 3 anos, mudou um pouquinho a tendência dos conteúdos que estão sendo cobrados em cada matéria. Mas eu acho que não é perda de tempo a gente analisar a prova de 2014, porque se a gente for ver 2007, 2010 e 2014, tem, por exemplo, conteúdos que se repetem em todos, tá, gente? Então, eu acho que é muito válido. O que é válido também? Confrontar a prova de 2014 e seu edital com o edital que nós temos hoje, tá? Eu vou passar matéria por matéria e algumas conclusões bem interessantes eu tirei que eu quero apontar para vocês, tá? O que eu quero dizer uma coisa, a prova de 2007 e de 2010, estruturalmente, elas foram bem parecidas, tá? O que eu quero dizer com estruturalmente, tá? Eu tô falando de 2007 e 2010. Ambas, por exemplo, não tinham raciocínio lógico e ambas tiveram 20 questões de português. Ambas tiveram 20 questões de português, 40 de conhecimentos específicos e uma redação. Isso 2007 e 2010. E analisando dentro dessa divisão, eu pude perceber um padrão da quantidade de questões. Uma variável de uma questão a menos, uma questão para mais, mas com uma variável da quantidade de questões por matéria, tá? Isso eu achei bem semelhante entre 2007 e 2010. Agora estamos em 2014, tá? Que é essa prova que eu vou analisar melhor. O que eu posso concluir? O edital, tá? De 2014 e o edital de 2019, estruturalmente, também são muito parecidos. Então, talvez, tá? Prevejo que a quantidade de questões por matéria também seja meio padronizada, tá? Porque a pequena diferença é que tem 2 questões a menos de raciocínio lógico, né? Que legal, eu estaria muito feliz se eu fosse vocês, porque eu odiava raciocínio lógico, tá? Então, em 2014 tivemos 14 de português e 4 de raciocínio... E 6, né? Eu nunca fui muito boa. A pessoa entra pro direito e esquece matemática. Eu não posso nem dizer que eu não era boa em matemática. Eu era ótima em matemática. Eu tirava 10 em tudo. Mas depois eu esqueci tudo. Bom, então, em 2014 foram 14 de português e 6 de matemática. Esse ano serão 16 de português e só 4 de raciocínio lógico e matemática, tá? E o total de 20 conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos 30. E 2 questões de estudo de caso, uma de previdenciário e uma de administrativo. Então, exatamente igual a 2014. 2014 foi exatamente assim. 20 gerais, 30 específicos, uma questão de administrativo, uma de previdenciário. Então, talvez estruturalmente, dentro da quantidade de questões, pode ser que a tendência seja bem parecida. O que nós tivemos em 2014? Tivemos 4 questões de administrativo, 3 de constitucional, 4 de civil, 3 de processo civil, 4 de penal, 3 de processo penal, 5 de tributário e 4 de previdenciário,
E chegou um monte de gente aí, Virgínia, Márcia, Leslie, minha estagiária, Lise. Oi, Lise, tudo bem? Elise sempre presente, estava sentindo a sua falta. Ai, ai. Então, eu tô aqui. Então, eu disse a quantidade de questões que caiu por matéria em 2014, tá? Várias matérias, como são só 30 questões, são pouquinhas questões de cada matéria, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu acho que pode ter uma possível alteração comparando os editais, tá? Mas eu já posso adiantar pra vocês. Por exemplo, processo civil, o conteúdo do edital era bem curtinho e... o conteúdo do edital em 2014 de processo civil era bem curtinho e foram só 3 questões de processo civil. O conteúdo da matéria de processo civil nesse concurso agora de 2019 está bem mais extenso. E também tivemos um novo código, né? Cheio de novidades. Foquem nas novidades, tá? Foquem nas novidades, por óbvio. O que mudou. Então, prevejo que talvez processo civil tenha mais de 3 questões. E da onde seriam tiradas? Eu acredito que sejam tiradas, eu vi uma redução no conteúdo do edital na matéria de tributário, tá? 2014, tiveram 5 questões de tributário. Achei o conteúdo previsto nesse edital bem menor, então talvez tenha mais questões de processo civil e menos questões de direito tributário, tá? Mas vamos por partes, né? Só queria dar essa dica inicial. Vamos lá, português, tá? Português, já de cara eu percebo uma alteração. Tudo bem, né? Célio, Alisson, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Eu tô começando aqui a analisar a prova de português, tá? 2014. Foram 14 questões, esse ano vão ser 16, tá? Uma coisa de cara, comparando as questões, a prova e comparando os dois editais, na prova passada tiveram 6 questões no que eu classifico de interpretação de texto, tá? Aquela coisa, o que é o significado do texto, papapá. O sentido e tal. Gente, só não consigo ver as horas aqui. Eu deveria ter um relógio. Só um minutinho. Pera aí. Oi, tudo bem. Mas no edital de 2014 não havia previsão, no edital de português, não havia previsão de interpretação de texto, tá? E esse ano tem, tá? Bem extenso, interpretação de texto, argumentação, pressupostos e subentendidos, tá? E de acordo com a análise de estatísticas dos assuntos mais cobrados pela banca FCC de 2016 a 2018, para concursos de nível superior, a FCC tem cobrado praticamente 29% das questões da FCC têm sido de interpretação de texto, tá? Então, a tendência é de que venha uma prova forte com interpretação de texto. Tá, como é que se estuda? Nossa, quanta gente! Oi, Roberta, Cida, Carol, minha prima, tudo bem? Quanto tempo? Estou aqui fazendo uma análise de provas da analista judiciária para a prova TRF 4ª Região. Seja bem-vindo. Bom, então, a banca FCC, o que ela tá... Quais são as 4 matérias que a Fundação Carlos Chagas está cobrando, tá? Em concursos de nível superior de 2016 pra cá, tá, gente? Em ordem decrescente, tá? A mais cobrada são interpretações de texto, em segundo lugar, semântica, em terceiro lugar, concordância verbal e nominal, em quarto lugar, classe de palavras, tá? Principalmente verbos e pronomes, tá? Aí eu pude analisar, por exemplo, dessas 3 provas, 2007, 2010 e 2014. O que eu observei? Eu observei, por exemplo, todas as provas tinha pelo menos uma questão de vozes verbais, tá? Então, uma questão de vozes verbais vai ter. Mas eu vi bastante peso de concordância verbal e pronome relativo. Isso se repetiu em todas as provas. E também concorda com a análise estatística feita pelos cursinhos, tá? Então é isso. Eu prevejo uma prova bem pesada em interpretação de texto. E, segundo lugar, semântica, equivalência de estruturas, né? E concordância verbal e nominal. Raciocínio lógico matemático, tá?
Em 2014 foram 6 questões, agora serão só 4, tá, pessoal? Em 2014, das 6 questões, 2, por exemplo, foram de proporcionalidade, proporção, tá? Teve uma questão de porcentagem, 2 de proporcionalidade, regra de 3 e lógica, tá? Mais ou menos também bate com a previsão das estatísticas dos cursinhos. Que raciocínio lógico e matemático? Raciocínio lógico e matemático. Para provas de nível superior, a matéria que mais tem sido cobrada é razões e proporções e porcentagem. São as matérias da maior quantidade de questões, mais de 20%, 23% das questões da Banca FCC para nível superior de RLM é matéria de razões e proporções e porcentagem. Então, como são só 4 questões, se você não gosta de raciocínio lógico, como eu, se você acha que raciocínio lógico não tem lógica e tem pouco tempo para estudar, então aposte aí em razões, proporções e porcentagem, tá, gente? São 4 questões também. Vamos lá, administrativo. Administrativo, como eu disse, na prova de 2014 foram apenas 3 questões, tá? Tem mais gente chegando aí. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Foram 4 questões de direito administrativo. Das 4 questões, as 4 questões de 2014, uma foi sobre formas de provimento da Lei 8.112. Gente, isso sempre, tá? Concurso de analista de tribunais, Lei 8.112, vocês têm que decorar formas de provimento, formas de vacância, licenças, responsabilidades, direitos, deveres e as penalidades, tá? O processo disciplinar ali, seus prazos, né? Mas então, isso sempre cai, tá? Sempre cai. Lei 8.112 disparado sempre. Principalmente essas listas, tá? Essas listas têm que estar decoradas, tá? Formas de provimento, formas de vacância, os tipos de licenças, isso tem que estar na ponta da língua, tá? Das 4 de administrativo, 2 delas falavam sobre licitações. Também, licitação é uma coisa que sempre cai, tá? Não tenho a mínima dúvida. E uma questão foi sobre improbidade. Tá, o que as análises estatísticas dizem sobre administrativo? Deixa eu ver sobre administrativo. Associações lógicas. Isso, administrativo. Bom, administrativo, tá? Licitações, Lei 8.112 e propriedade administrativa, tá? Mais ou menos mantém o padrão, tá? O que eu achei interessante, tá? No edital, comparando esse edital de agora com o edital de 2014, eu achei um destaque, tá? Para poderes administrativos, tá? Antes estava escrito só poderes administrativos, agora eles elencaram, né? Fizeram o trabalho de elencar um por um dos poderes, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar. Então, achei que talvez uma importância maior. Também foi bem discriminada a questão da organização administrativa, tá? Também ficou bem detalhada. E consórcios públicos com a lei específica não estava previsto no edital anterior. E também não estava previsto no edital anterior regime diferenciado de contratações públicas. Me chamou a atenção, tá? Porque são coisas que não estão no edital anterior e estão nesse. Bom, constitucional. Constitucional foram 3 questões, tá? As questões em 2014 foi uma sobre processo legislativo, né? No caso foi sobre emendas. A segunda questão foi sobre o 5º constitucional e a terceira questão foi sobre desapropriação. O que me chamou muita atenção, tá, no edital desse ano, sobre a matéria de constitucional, foi ações constitucionais. Então, se eu pudesse chutar uma coisa, eu chutaria para vocês estudarem ações constitucionais, tá? Porque está bem detalhado no edital. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública.
Então, eu achei que eles deram um destaque para isso. Pode ser que seja uma das matérias cobradas. O que as análises estatísticas dos cursinhos dizem? Que a FCC vem cobrando nas provas para nível superior o que mais vem sendo cobrado, tá? As 4 matérias que mais estão sendo cobradas. Poder Judiciário. E, gente, sempre, tá? Toda a competência ali, por exemplo, da Justiça Federal, você tem que estar na ponta da língua, não tem a menor dúvida, tá? Mas, assim, o capítulo inteiro, tá, do Poder Judiciário da Constituição é sobre 22% das questões da FCC tem recaído sobre esses artigos, tá? Então, tem que estar na ponta da língua. A segunda matéria que mais vem sendo cobrada pela FCC são direitos e garantias fundamentais. E aí inclui os remédios constitucionais, as ações constitucionais, tá? A terceira matéria mais cobrada, organização política administrativa. E a quarta, administração pública, né? O artigo 37, que eu acho que sempre também é uma coisa que nunca pode deixar de ser cobrada. Eu achei interessante até que das questões... O conteúdo de constitucional que menos vem sendo cobrado para nível superior é princípios fundamentais da Constituição. Quando eu fazia concurso, sempre caía uma questão sobre isso, né? Mas houve uma grande mudança, assim, de perfil da banca, né? Já faz um pouquinho, né? Quando eu fazia esse concurso. Passou um tempinho, né? Mas vamos lá. Bom, civil. Civil foram 4 questões, tá? O conteúdo do edital achei bem parecido, tá? Bem parecido com o de 2014, a previsão aqui sem muitas alterações. Em 2014 caiu prescrição, bens imóveis, fiança e negócios jurídicos. Esses foram os temas. Eu achei interessante, comparando, tá? 2010, 2007, 2014, eu chutaria, assim, se puder estudar só uma coisa, não tiver muito tempo para estudar, eu daria mais foco para a parte geral, tá? Até porque teve umas alterações. Então, por exemplo, prescrição, tá? Prescrição é uma coisa que vem sendo cobrada. E por exemplo, 2014 e 2010, em ambas cobra a questão de bens, classificação de bens reciprocamente considerados. Não sei se a tendência continua, tá? Acho até que não, pelo que eu tinha lido. Mas, por exemplo, atualmente a tendência da FCC para concursos em geral de nível superior é cobrar, em primeiro lugar, responsabilidade civil, em segundo lugar, prescrição e decadência, tá? Então, mantém. Tanto em 2014 teve uma questão sobre prescrição e é uma das matérias que têm sido mais cobradas. E a terceira matéria em civil mais recorrente é compra e venda. Tá? Então, essa é a tendência da banca nesse momento. Mas eu achei, pelo edital, muito foco na parte geral do Código Civil. Bom, processo civil, como eu falei para vocês, em 2014 foram só 3 questões, mas eu achei o edital bem maior, o conteúdo de processo civil dessa vez, tá? Então, tá tudo certinho com o áudio, vocês estão me ouvindo? Tá? Vocês estão ouvindo a Xirra também? Que ela tá aqui na volta. Bom, processo civil. O conteúdo aumentou bastante. Como eu disse para vocês, eu daria foco nas novidades, nas grandes novidades do CPC, do novo CPC de 2015, né? Sempre. E a questão das normas fundamentais. Achei que eles deixaram bem detalhado a parte ali introdutória do novo CPC, das normas fundamentais, né? Fontes, aplicação, interpretação. Então, eu achei bem extenso. Então, talvez tenha alguma questão aí sobre normas fundamentais. Tá, tudo certo? Tá, beleza. Então, eu acho que isso. Em 2014, cobrou-se questão sobre carta, né? Carta aplicatória, carta rogatória, que é uma matéria, né? Que geralmente é cobrada, assim, para esses concursos de analista, técnico, oficial de justiça, oficial avaliador, mais ainda, né? Então, carta foi cobrada uma questão de competência e uma questão sobre ações possessórias, tá? Foi isso que foi cobrado, mas acho que vão ter mais questões dessa vez. Penal, eu chamaria atenção para um pequeno detalhe. O edital tá idêntico, tá? O edital de 2019 está idêntico ao de 2014 no conteúdo cobrado de direito penal.
com uma pequena alteração, uma pequena inclusão, tá, gente? Foi incluído a lei de crime de lavagem de dinheiro, né, lei 9.613, e a lei das organizações criminosas 12.850 de 2013. Por que será, gente? Eu acho que, ó, certamente, eu estudaria essas duas leis e estudaria também muito crimes contra a administração, porque está muito em voga, tá? Porque com a questão da Lava Jato, o TRF, quarta região, é o tribunal responsável por julgar os recursos da Operação Lava Jato, que é com origem em Curitiba, né, pela 8ª turma. E como foi copiado ipsis literis do conteúdo do edital de penal de 2014 para esse e acrescentado essas duas leis, eu decoraria essas duas leis, lavagem de dinheiro e organizações criminosas, tá? Acho que vai ser cobrado, né? Porque é o principal assunto do momento e se tratando de TRF quarta região, eu acho que eles vão fazer uma questão sobre isso. Eu não tô dando muito foco pra prova de 2010, tá, gente? Porque realmente faz muito tempo, 9 anos, e a tendência da banca mudou, o perfil da banca mudou um pouquinho, tá? Então, eu tô focando mais em 2014 e nas estatísticas dos cursinhos, tá? Pra penal, em provas de nível superior, a aposta dos cursinhos, que é a FCC, os 3 temas que a FCC tem cobrado mais. Penas, tá? Computação de pena, aplicação da pena, tá? Qualificantes, qualificadoras, agravantes, atenuantes, essas coisas. Crime, né? Teoria geral do crime e crimes contra o patrimônio, tá? Mas eu estudaria crimes contra a administração pública, a lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Fiquem de olho nisso, tá? Penal. Tá, o que foi cobrado em 2014? Em 2014, 4 questões. Uma sobre princípios, uma sobre detração penal, uma sobre cômputo de pena, ou seja, de 4 questões, 2 foram sobre teoria da pena, tá? E uma sobre erro de pessoa, né? Aquilo de Tício que ia atirar em Mévio e matou... Como é que é o nome do outro? Caio, tá? Foi sobre isso a questão. Ai, gente, me deu uma saudade de estudar para o concurso. Olhei as questões da prova ontem. Tão legal. Processo penal. Processo penal. Foram 3 questões. Foram 3 questões de 2014 sobre o processo penal, mas eu chamaria atenção com a mudança radical do conteúdo, tá? Bem diferente, meio nada a ver o que está sendo previsto nesse edital, comparando com o edital de 2014. O edital de 2014, por exemplo, não cobrava inquérito policial. E nesse é a primeira matéria, inquérito policial, natureza, início e dinâmica. Então, chama atenção para a questão do inquérito policial. Em 2014, as 3 questões, uma foi sobre busca e apreensão, uma sobre prova e uma sobre nulidades. Deixa eu ver aqui, processo penal. Tá? A tendência da FCC, o que a FCC vem cobrando? Vem cobrando sobre recursos, tá? Em matéria de processo penal, vem cobrando muitas questões sobre recursos, juizado especial federal criminal, tá? Se tratando de TRF, acho bem interessante estudar bastante a lei do juizado especial federal. E prisão, essas vêm sido as matérias mais cobradas em processo penal para nível superior pela Carlos Chagas. Mas eu chamaria atenção para inquérito, tá, pessoal? Não tinha no edital anterior e aqui tá previsto inquérito policial. Tributário. Bem menor o conteúdo, como eu já havia falado. Então, tributário em 2014 foram 5 questões. Diminuiu bastante o conteúdo, então talvez tenha menos questões, tá? Bom, o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção foi que não fala mais tributos em espécie, tá? Em 2014 falava especificamente tributos estaduais, municipais e federais. Nesse só tá específico tributos federais. Então, isso que eu digo que diminuiu o conteúdo bastante. Tá? E me chamou a atenção também o detalhamento para norma tributária, tá? Normas gerais de direito tributário, fontes e norma tributária, vigência, aplicação e interpretação. Me chamou a atenção, não tinha tanto destaque no outro edital.
E é claro, sempre tem uma questão ou sobre causas, hipóteses de suspensão, extensão e isenção de crédito tributário. Isso é batata desde o meu tempo. Isso sempre cai. E sempre cai junto e misturado, tá, gente? Direito previdenciário. Direito previdenciário foram 4 questões. Direito previdenciário foram 4 questões o ano passado. E lembrando que direito previdenciário é um dos temas da questão de estudo de caso, tá? O que foi cobrado na prova passada? Foi cobrado uma questão sobre acidente de trabalho, uma questão sobre aposentadoria de invalidez, uma questão sobre pensão por morte e uma questão sobre previdência de servidores públicos, tá? Dessas 4, 3 questões foram sobre benefícios, tá? Então, benefício sempre na ponta da língua. Eu chamaria atenção pelo destaque, tá? Que foi dado no edital para a previdência social do servidor público, tá? Por exemplo, 2014 não tinha esse destaque que está aqui no edital, ó, 1, 2, 3, 4 linhas sobre esse tema no edital. Não tinha tanto destaque, estava só citado e já teve uma questão, então eu estudaria bem essa questão de previdência social do servidor público. E se não cair, por exemplo, uma questão, pode ser que caia um estudo de caso, né? Porque previdenciário é uma das matérias do estudo de caso. Então, bastante atenção para benefícios, tá? Benefícios em espécie, tanto que as 3 questões foram, das 4, 3 questões foram sobre características de 3 benefícios diversos e previdência social do servidor público. Bom, os 2 estudos de caso. O estudo de caso, a questão sobre previdenciário, foi uma questão sobre desaposentação, tá? Cobrando a posição atual da jurisprudência do STJ, tá? Então, administrativo, por exemplo, já não cobrou posição de jurisprudência específica, né, explicitamente, mas as 2 matérias, administrativo e previdenciário, eu chamaria atenção para vocês prestarem atenção nas questões mais polêmicas e atuais de jurisprudência consolidada, tá? Da STJ e STF, tá? Já que teve uma questão com fulcro específico em jurisprudência de Tribunal Superior no concurso passado, esse concurso também pode ser que tenha. Então, fiquem atentos para a jurisprudência dos tribunais superiores. Tá, a questão de previdenciário foi sobre desaposentação. E a questão de administrativo foi uma questão bem complexa que envolvia 3 temas, tá? Organização administrativa, vantagem de servidor e licitação. Então, licitação, gente, caiu tanto 2 questões na parte objetiva e caiu a questão do estudo de casos sobre licitação. Mas licitação não tem nunca dúvida de que vocês têm que ter a maldita da lei 8666 decorada na ponta da língua de trás para frente, principalmente as hipóteses, né, de dispensa, dispensada e inexigível, né? Isso é sempre muito importante. Eu demorei para entender isso e isso me custou algum tempo, mas eu acho que é bem importante para vocês prestarem atenção nisso. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Isso que eu fiz hoje, isso não é coaching, tá? Isso é mentoria, isso é a parte de mentoria, tá? É análise de prova e comparação de editais. Claro que isso é mais eficiente de ser feito quando já há um edital novo publicado, tá? Mas isso que eu mostrei pra vocês hoje é minha parte como mentora de concursos públicos, tá? Eu trabalho com o coach para concursos, como todos vocês já sabem, tá? E no coach para concursos eu misturo ferramentas de coaching e ferramentas de mentoria, tá? Na parte de mentoria eu trabalho todo o método, tá? Método e técnicas de estudo, tá? E eu gostaria então de oferecer para vocês, eu ia oferecer 2 vagas, né? Mas como a nossa live ontem foi adiada, né? Por motivos de força maior, então hoje eu vou dobrar. Eu vou oferecer 4 vagas, tá? Vagas de quê? Bom, para você que está estudando para concurso público e tá perdido, quer um direcionamento,
quer estudar com método, quer aprender metodologia, quer aprender a estudar de forma eficiente, para nunca mais ter aquela sensação de que você ficou 2 horas lendo, achando que estava estudando e no outro dia não lembra de nada. Se você quer aprender uma metodologia eficiente de estudos para acelerar nessa maratona rumo à sua aprovação, você precisa conhecer coach para concursos, tá? E para vocês que me acompanham aqui, vocês que ficaram até o final da live, eu quero oferecer 4 sessões de aquecimento para essa maratona, tá? Que é a questão... que eu chamo de sessão de aquecimento, tá? É para você que ainda não conhece a metodologia do coach, quer conhecer, quer entender como funciona coach, como funciona o meu trabalho, para entender se coaching é para você. Então, eu ofereço para as 4 primeiras pessoas que me mandarem direct dizendo eu quero, tá? As 4 primeiras pessoas que me mandarem por direct dizendo eu quero, eu estou oferecendo gratuitamente essa sessão de aquecimento para eu te explicar como funciona o coach, para eu identificar qual é o seu foco, para identificar pequenos detalhes que você está fazendo de errado, para eu te explicar a minha metodologia, o meu método para você realmente entrar com tudo e acelerar nessa maratona para que a sua aprovação venha o mais rápido possível. Tá, pessoal? Fico aguardando a mensagem de vocês, os 4 primeiros, tá, pessoal? Os 4 primeiros que me mandarem direct, eu estou oferecendo gratuitamente essa sessão para você dar início a uma preparação bem direcionada para concurso público, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês, Sandro, Duda, Forte, Mai. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, a nossa próxima live, quarta-feira, às 8h30, que eu vou fazer a análise de provas, das últimas provas de técnico do TRF da 4ª região. Então tá, pessoal, muito obrigada. Tchau! Boa sorte e bons estudos!